Vamos traduzir ao mundo o que realmente está acontecendo no Brasil. Nós viemos ao Rio de Janeiro conversar com o jornalista Glenn Greenwald. Mas antes, o essencial. Pegou mal o show dos procuradores da Lava Jato. Depois de tanto blá blá blá, não dá para um daqueles rapazes confessar que não tem provas cabais, como fez Robertson Pozzobon. Como assim? Então, para que toda a pirotecnia? O ministro Toffoli mandou um recado para eles. Segundo Toffoli, o judiciário corre o risco de cometer o mesmo erro que os militares cometeram em 1964, se exagerar no ativismo. Tarde demais, Toffoli. Agora aguenta. Ou pede para o Gilmar se controlar, o que é impossível. E o Cunha? Onde está o político mais poderoso do país? O ladrão que entregou o impeachment será finalmente preso com sua senhora? Ninguém sabe, ninguém viu. Aliás, viram sim. Estava no aeroporto de Brasília na quinta-feira passada, tirando selfie e sendo tietado por cidadãos de bem que estão cansados de corrupção. Você é o cara, diziam. O Brasil não é para principiantes. Você ajudou a consagrar a narrativa do impeachment lá fora. Você é uma referência. E foi ouvido pela CNN, entre outros. Você esperava ter esse papel de virar uma referência sobre o Brasil? Eu quis fazer isso, foi meu objetivo, porque quando a imprensa internacional começou discutindo a crise política aqui no Brasil, ele estava copiando a propaganda da mídia brasileira grande. Então, o tema foi sempre, olha, o povo brasileiro está protestando na rua contra esse governo corrupto. E claro, as pessoas que vão para a rua para protestar um governo corrupto, eles são heróis. Sempre estamos no lado do povo. E tem muitos fatos que foram totalmente omitidos, porque a imprensa internacional não entendeu nada sobre o que eles estão fazendo. Eles não entenderam que as pessoas na rua foram, a grande maioria foram ricos ou brancos ou apoiando sempre os partidos na direita. Eles estão sempre contra o PT. Não foi que todo o país de repente decidiram que não quis o PT mais. Eles não entenderam que os políticos que estão fundando e liderando o movimento para impeachment foi muito mais corrupto do que qualquer acusações foram contra Dilma e o PT. Então, eles não entenderam bem também que essas facções perderam 4 eleições consecutivas e não conseguiram vencer dentro do processo da democracia. E quando começamos falando esses fatos, e quando eu consegui usar o acesso que eu tenho para a imprensa internacional para fazer isso, eu acho que criamos um espaço para primeiro outros jornalistas estrangeiros baseados aqui no Brasil para fazer isso também, porque eles não estão sozinhos mais, porque agora estamos fazendo isso. E depois, essa começou infectando a informação aqui no Brasil, por causa da internet e por causa de outros motivos. E sim, acho que assim conseguimos aumentar o debate. Quando você fala para seus amigos de Europa e Estados Unidos sobre o que está ocorrendo no Brasil, o que eles acham mais absurdo? Tem muitas pessoas que assistiram naquela votação na Câmara do impeachment. E claro, todo mundo está com choque com o comportamento dos deputados. Mas mais do que essa, foi o fato que esse processo foi conduzido sob a autoridade alguém como Eduardo Cunha, que tem milhões de dólares escondido nos bancos na Suíça, propinas, ou pessoa mais corrupta que você pode imaginar no mundo democrático, e ele estava liderando o processo contra um presidente que não foi acusado de corrupção assim, e ninguém podia entender como isso funciona, e também o fato que 60% do Congresso que está acusando e tirando ela estava implicando com corrupção.
Isso é que mudou, porque se no começo eu estou pensando, eu tenho um presidente que é corrupto, eu entendo que agora a sociedade precisa tirar ela, isso eu entendo. Mas quando eles começaram entendendo, na realidade, ela foi um dos mais honestos políticos no Brasil, e é totalmente perto, homens ladrões mesmo. Isso criou muito confusão até hoje. Até hoje eu não posso explicar isso. O senhor concorda com aquela doutrina do choque da Naomi Klein? Sim, o doutrina do choque é quando tem alguma coisa, um desastre ou uma crise, os elites, as pessoas com mais poder, explorar essa crise para impor políticas e outras coisas que sem essa crise eles não podiam impor. Então, por exemplo, aqui no Brasil, todas as coisas que o governo do Temer está fazendo, claro, a população do Brasil nunca aceitaram, mas por causa da crise, todo mundo está sofrendo, fraca, vulnerável, eles não conseguem lutar contra isso, eles estão totalmente sem poder, então as pessoas com poder estão usando essa situação para impor as políticas que eles sempre quiseram fazer e justificando isso com crise. Então precisamos vender esses bens do Estado porque precisamos salvar a economia. Eu perguntei ela uma vez, acho que no Twitter, eu disse, eu acho que os brasileiros leram seu livro, mas não como uma advertência, mas como um manual para saber o que eles precisam fazer. E ela disse, olha, esse manual foi escrito por brasileiros. Essa aconteceu muitas vezes já no Brasil e agora está acontecendo de novo. Meu filho te agradece! Obrigado, Moro. Obrigado, Moro. Glenn, o que você acha do juiz Sérgio Moro? Na realidade, não começa o processo do Lava Jato. Eu achei o processo muito impressionante. As pessoas mais ricas, bilionários, magnatas, políticos, muitos partidos, indo para a prisão. Essa, na realidade, é impressionante, é importante para a democracia que ninguém fica sob a lei e tudo isso. E quando eu comecei entendendo que esse juiz e o judiciário está se comportando com motivos políticos, para mim isso mudou tudo. Porque agora não tem mais uma instituição que está dando credibilidade para esse processo. E eu lembro andando nas ruas no Rio de Janeiro, vendo fotos do juiz Moro como um líder político, como um deus quase. In Moro we trust, essa percepção. Isso é muito perigoso porque o judiciário precisa ser separado da política, totalmente independente. E quando eu estou vendo coisas como a justiça de Gilmar Mendes, como eu nunca vi um juiz falando muitas coisas políticas sempre, e agora também o juiz Moro se comportando muito como um ator político, para mim, essa mudou totalmente como eu estou pensando sobre esse processo. O juiz Sérgio Moro, em audiência na Câmara, ele citou várias vezes a justiça americana como modelo. E nos Estados Unidos tem, às vezes, a figura de um promotor forte que acaba, eventualmente, concorrendo ao cargo de governo. Quase nunca. O juiz precisa ficar quase com anonime. Eles não podem ficar no público fazendo coisas com muita atenção jornalística. E, na realidade, tem um problema grande, porque tem um juiz na nossa Corte Suprema, Ruth Bader Ginsburg, ela tem 83 anos. Ela disse alguma coisa na entrevista 6 meses atrás, criticando um pouco Donald Trump. E todo mundo, incluindo pessoas que odeiam Trump, criticou ela e disse que o juiz não pode fazer nada assim, não pode ficar perto do sistema político, porque o poder, pensa sobre isso, o poder que um juiz tem
Eles podem gravar suas conversas, eles podem tirar o dinheiro no seu banco, proibir você para usar seus bens, eles podem colocar você dentro de uma prisão. Nos Estados Unidos, eles podem matar você. Então, esse poder é quase sem limites. E esse poder uma sociedade pode aguentar poder assim só se é totalmente independente questões políticas. Você esperava que o Brasil fosse se tornar uma república de bananas? Não. Eu apaixonei com esse país. E o Brasil, com quem eu apaixonei, foi uma democracia melhorando as vidas das milhões de pessoas que nunca tiveram oportunidade nenhuma. Tive uma esperança para a primeira vez nas gerações que os crianças vão ter uma vida melhor do que isso é o The American Dream, como nós sempre entendemos nos Estados Unidos. Tem muito optimismo sobre o futuro, o fato que o Lula pode sair do cargo com 85% de popularidade. Para mim, foi exatamente o oposto nos Estados Unidos, quando tudo está caindo, sendo quebrado, pessoas com muito pessimismo, todo mundo odiando a classe política. E para mim, essa foi uma inspiração grande para ter pessoas que nunca tive nada, finalmente com essa oportunidade. E a chave para isso foi a democracia. E para ver tudo sendo regredido, e essa democracia sendo atacada, e tudo agora, as facções minorias, os homens brancos ricos, com poder de novo, que eles não ganharam, que eles não pegaram dentro do processo da democracia. Para mim, alguma coisa linda está sendo destruído. E é muito triste, estou com muita raiva com isso. E por causa disso, agora, essa causa é minha paixão. O show do procurador Deltan Dallagnol na denúncia contra Lula teve como ápices uma confissão e uma apresentação em PowerPoint que resumem a tibieza dos argumentos. Com um discurso recheado de chavões, copiados de colunistas de direita, absolutamente político, o líder da Força-Tarefa da Lava Jato, que se apresenta em igrejas evangélicas, falou que Lula é, aspas, o grande general que determinou a realização e a continuidade da prática dos crimes. É também o comandante máximo do esquema de corrupção identificado no Petrolão. Fazendo uma conta de chegada, o esquema na Petrobras movimentou 6,2 bilhões de reais em propinas. Lula estava, diz ele, no topo da pirâmide do poder. A fim de aparecer para as câmeras e, quem sabe, ganhar uma palavra dicionarizada como petralha, tudo era parte de um grande quadro muito maior chamado propinocracia. O ex-presidente escolheu os nomes para os altos cargos do governo e é o verdadeiro maestro desta orquestra criminosa. No diagrama vagabundo que acompanhou esse blá 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 e faria corar o gerente de marketing das casas Tamakavi, várias bolinhas com setas apontavam para um círculo com o nome de Lula. Elas eram preenchidas com juízos de valor e expressões idiotas como reação de Lula. O PowerPoint rendeu uma série de paródias muito boas e muito mais reveladoras do que o original. Depois de seu solo de guitarra de 4 horas, com ampla cobertura de Globo News e seus colunistas em êxtase, o colega de Dallagnol, Roberson Pozobon, resumiu tudo. Disse ele: não teremos aqui provas cabais de que Lula é o efetivo proprietário no papel do apartamento. Espera um pouco, não há provas? E o show? Transformaram o Brasil no Paraguai. O golpe chega a seu real objetivo. A derrubada de Dilma era um pit stop. Trata-se, na verdade, de tirar Lula da disputa de 2018. E aí, vale tudo. O programa de hoje fica por aqui. Semana que vem a gente se vê novamente. Até lá! A declaração, pura e simplesmente, de um cidadão indignado. Um cidadão indignado com as coisas que aconteceram e que estão acontecendo nesse país. Eu tenho consciência de que o meu fracasso teria agradado os meus adversários. O meu fracasso não teria despertado tanto ódio contra o PT. O que despertou essa ira foi o sucesso do nosso governo.
Todas essas denúncias que eu fico vendo, eu tenho a consciência tranquila e mantenho o bom humor, porque eu me conheço, eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou, eu sei quem me ajudou a chegar onde eu cheguei, sei quem quer que eu saia e sei quem quer que eu volte.